Você achou aí Marcos 14, verso 38. Verso 38. Aleluia. Diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Podem sentar. Que coisa linda, igreja. Mas está faltando muita gente hoje, né? Faltou bastante, hein, pastor? Mas amém. Nós temos que nos alegrar com os que estão, né? É isso aí. Sinal, eu entendo assim, ó, igreja é como se nós fôssemos a uma grande festa e tem um bolo. Sabe aquele negócio assim, ó, sobra muito bolo no final da festa? Aí o dono da casa fala assim, ó, leva um pedaço. Aí você leva aqueles pedação embora assim, ó. Né? Quando falta muita gente, é isso aí, você leva um pedação embora, né? Isso é bom demais. Mas eu fico muito feliz com Jesus, irmãos, porque muitas coisas têm acontecido, né? E eu quero só abrir um adendo aqui, que criançada, hein? Jesus, se a igreja não crescer por conversão, vai crescer por nascimento de criança, né? Olha aí, tem uma geração daqui a pouco aí que, olha, vai ser uma grande benção, essa molecada tudo correndo aí. Eu vou ficar doido mesmo, né? Vai ser uma benção, né, irmão Hector? Faz parte. Eu estou pensando em fazer uma coisa para as irmãs que estão tendo nenê, que já teve. Estou pensando naquele cantinho ali, ó, fazer um espaço para vocês amamentarem, fazer um cantinho da mamãe ali, ó. Vocês acham? Funciona? Funciona para as mães? Às vezes o bambino está dando trabalho, você corre ali, ó, né? Põe ali dentro do quartinho, segura ali um pouquinho os ânimos, né? Mas não sei, estou orando nesse propósito, ver se Deus, que espaço nós temos, né? Só precisamos mesmo tomar iniciativa. Então essa molecada aí, né, essa criançada, molecada não é legal de falar não, né? Essa meninada que está aí, você sabe que o termo moleque é um termo pagão, né, profano. Por quê? Porque na verdade deriva de uma ramificação do nome Moloque, que era um deus pagão, né, no tempo antigo, no Antigo Testamento, que ele sacrificava criança, né, sacrificavam-se criança para ele. Moloque, na terra dos Amonitas, né, onde era cultuado o nome dele, tinha um touro, uma grande estátua, né, de bronze, que eles colocavam fogo embaixo, incendiavam essa estátua, quando ela estava incandescente, era apresentado crianças em sacrifício, né, era lançado dentro desse touro. Vocês imaginam a crueldade daquele tempo. A gente acha que tem crueldade hoje, né? Imagina naquela época como era terrível. Então, quando a gente, né, aponta para uma criança e fala assim, esse moleque, né? A gente tem que tomar cuidado. Pode ser que a gente está lançando uma palavra de maldição, né, sem querer. E a gente tem que vigiar nesses termos aí que a gente fala. Tá certo, gente? Amém? Estão inspirados para ouvir a palavra ou estão com sono? Então fala assim, Deus, fala comigo hoje, nem que for uma espada, mas manda no meu lombo. Você não quer, isso aqui é palavrinha boa, né? Assim, só benção, né? Ei, irmão Alessandro, não é fácil não, viu? Queridos, palavra de Deus para a nossa vida. Eu estava orando a Deus e pensando, nessa semana, quando nós participamos de um ato de ceia, a ceia do Senhor, a gente sempre costuma apontar todo aquele momento, toda a experiência vivida no ambiente da ceia, essa atmosfera espiritual, esse elevar, né, da nossa vida diante da presença do Senhor, porque a gente toma desses elementos que simbolizam mesmo o corpo e o sangue de Cristo, e como isso é renovador para a vida de um crente. Mas aí eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, e depois da ceia? E quando nós participamos desse ato, como deve ser o próximo passo? E são coisas que muitas vezes a gente não pensa como igreja. A gente costuma pensar como igreja, hoje é uma noite de ceia, daquilo que você vai vivenciar, da experiência que você vai experimentar, das possibilidades que há de acontecer dentro de um culto. Quando nós olhamos para um culto de ceia, a gente aponta elementarmente para tudo aquilo que nós vivemos no ato. Mas será que a ceia em si, ela tem somente este cunho?
e não é. Quando nós olhamos para o ato da ceia, nós vamos observar uma coisa. A ceia não é, irmãos, algo, não é o fim de algo que você venceu. Muitas vezes a gente fala assim: oh, tomei ceia, venci mais um mês. Já ouviu alguém falando dessa maneira? Ah, venci mais uma semana. Ah, venci mais um ano. Porque tem algumas igrejas evangélicas que fazem ceia uma vez por ano. Quem já foi da CCB ou conhece a CCB, por exemplo, faz uma vez por ano. Quem pertence, né, à igreja católica romana, é toda semana, tem a hóstia lá do Pai. Então, para eles, aquilo é a ceia. Para nós, da igreja apostólica, nós praticamos como o apóstolo Paulo apresenta, que todo domingo havia o partir do pão. Então, nós fazemos mensalmente. Então, nós entendemos, melhor, falava que no primeiro domingo do mês partia-se o pão. Então, nós fazemos mensalmente. Então, seja ela feita anualmente, semanalmente, mensalmente, anualmente, né? Ou semanalmente, não importa, né? Embolei todo aí, mas você entendeu, né? O que importa é que nós entendamos que este dia não é, irmãos, de modo algum, o fim de algo, não é o fim de um mês. Na verdade, a ceia é o começo, não é o fim do que você já venceu, mas é o começo do que você vai ter que vencer. Hoje, você participa dessa ceia, na verdade, com os olhos do que está daqui para frente, não daqui que ficou para trás. O contexto da ceia, quando Jesus sentou com os seus apóstolos, seus discípulos, Jesus passou uma instrução para eles sobre aquilo que estava à frente. Aquilo que estava por vir, aquilo que estava para viver ainda como igreja. E muitas vezes a gente fica, né, com essa satisfação pessoal: venci um mês tal, e tomei ceia, graças a Deus, venci o mês passado. Não, esse exemplo você pode fazer como se fosse uma casa, como se você alugasse uma casa agora, e você pagasse o primeiro aluguel hoje para morar um mês ainda nessa casa. A ceia tem essa mesma conotação. E depois do que isso acontece, a ceia, ela é, irmãos, uma iniciação da sua semana, do seu mês e do seu futuro. A partir de hoje, o que você vai pensar como igreja? Como que você vai agir como igreja? Como que você vai se comportar como discípulo do Senhor? Que tipo de cristianismo você já está preparando vivenciar? O que você já está sonhando acerca de reino na tua vida? Quem está me entendendo, diga amém. Então hoje, nós somos ingressados, irmãos, para o amanhã. A ceia do mês passado terminou agora, há alguns segundos atrás. Agora você começa um processo de hoje para frente. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos o que, irmãos? Que é um compromisso que nós iniciamos na nossa vida. E usando o texto, nós vamos observar que o Senhor passa para nós uma grande noção com o que nós devemos nos preocupar a partir de hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A partir de hoje, com o que eu tenho que me preocupar? Sobre o que eu tenho que pensar? Será que é na roupa que eu quero comprar essa semana? É no carro que eu quero trocar? Na casa que eu quero reformar? Será que o meu projeto é pensar que melhoria que eu vou fazer na igreja? Porque eu participei da ceia? Não. A palavra vai ser muito clara para nós. O Senhor vai nos mostrar através do texto que nós lemos aqui, de Marcos capítulo 14. O Senhor dá uma ordem aos seus discípulos, que a partir do momento da ceia, foi com ele para o monte orar. Chegou lá, o Senhor disse para eles: fiquem aqui e orem. Fiquem aqui em vigia. Orem, vigiem, orem e vigiem, para que não caia em? Então, com o que eu tenho que me preocupar a partir de hoje? De não cair em tentação. A próxima fase da ceia
é o maior desafio da vida de um cristão. O maior desafio da tua vida como cristão começa quando eu der a bênção apostólica aqui para você. Você vai sair dessas portas, você vai voltar para a tua casa com uma mentalidade: eu tenho que vigiar para não cair em tentação. Eu tenho que orar para não cair em tentação. Porque cair em tentação é a coisa mais fácil do mundo. Cair em tentação, irmãos, basta um estalar de dedo. Basta uma falta de vigilância. Basta, irmãos, eu baixar a minha guarda em oração. Eu estou extremamente vulnerável à tentação. Eu fiz algumas anotações aqui. Que a palavra tentação, ela tem o significado de pôr à prova. Quando você é submetido a uma tentação, quando algo vem de encontro à tua vida e você fica assim: faço ou não faço, vou ou não vou. Já teve essa experiência na vida? E você fica, ainda você sabe que aquilo não é certo. Você fala: faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Você fica naquela provocação interior, aquela luta interior. Quando você está nesse estado de tentação, sabe o que está acontecendo? Você está sendo colocado à prova. A palavra tentação, no hebraico, é banham. E no grego, ela é peirasmos, que significa refinar o metal. Quando nós falamos que nós estamos vivendo uma tentação, sabe o que está sendo mais ou menos comparado? Que você está sendo refinado. E você está sendo provado para ver se não tem algo dentro de você que não é bom. Para que nós refinamos um metal? Para ele ficar purificado, não é? Quem mexe com joia aqui sabe muito bem disso. O fogo na prata, o fogo no ouro, não é? O Iago mexe com isso, né, Iago? É para o quê? Para refinar o material. Para refinar, para deixar ele com qualidade. Então nós vamos olhar que ele tem o quê? A conotação de provar. Tem a conotação de testar. Então quando nós somos submetidos a uma tentação, nós somos, irmãos, submetidos a um teste. Nós somos submetidos a uma prova. Nós estamos sendo postos em prova. E eu não vou nem hoje entrar na conotação de você por Deus à prova, não. Porque poderia falar aqui 1 hora sobre isso. Inclusive, é um dos assuntos do homem ao máximo, pôr o Senhor à prova. Não é? Mas sem detalhes dessa direção. Eu quero falar quando eu participo dessa ceia, eu estou indo embora para minha casa, e a tentação, ela pode vir, irmãos, de várias maneiras. Você pode ser tentado na hora que você for sair da igreja aqui, um irmãozinho ali esbarrar no teu carro. E você vai ficar tentado a quebrar a cara dele. Fala: por que esse irmão bateu no meu carro? Né? Você pode ficar tentado ao chegar em casa, o teu cachorro comeu tudo o teu sofá. Você ficar tentado a matar aquele cachorro. Você pode ficar tentado amanhã ao sair para o teu serviço, o pneu do teu carro está furado, e você amaldiçoar uma geração inteira, xingar Deus e todo mundo. Já viu situações assim? Já viu ou não viu? Será que é só no meu mundo que tem isso, gente? Ah, Jesus. Então, quando nós somos colocados nessa atmosfera de ser tentado, é a hora que eu vou dar uma resposta. E essa resposta, ela é determinante. Ela é, irmãos, algo direcional para uma vida que vai me levar mais próximo do Senhor, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de segurança. Ou eu vou ser levado a uma vida que vai ter muito sofrimento. A tentação, ela pode acontecer várias vezes em um processo repetido. Pode haver uma situação que você fica, não, não é? Mas também, e ela pode te trazer um prejuízo momentâneo, um prejuízo agora, ou essa tentação, ela pode trazer um prejuízo tão grave na tua vida que fica quase irrecuperável a situação.
Sabe quando você passa uma vida toda, Jonathan, recolhendo cacos? Porque às vezes você cedeu a uma tentação. E essa tentação, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Mas vamos lá, o que nós aprendemos também, quando Jesus pede, naquele momento, para que eles ficassem naquele lugar, orem e vigiem. Jesus estava dizendo para eles, que deles não saísse nada que era reprovado. Quando o Senhor nos põe na condição de ser tentado, e o Senhor pode permitir, claro, olha o servo Jó, que é um homem mais tentado e provado que aquele homem. Jó não teve nem escolha. Aí eu falo para você, e você é cheio de querer ter tido um sinal, uma opção. Aí a gente fica aquele discurso abestado, dizendo assim, por que comigo, Senhor? Por que comigo? Por que em mim está acontecendo tudo isso? Aí Deus lá de cima vira para você e fala assim, por que não você, ô bonitão? Você se achando a última bolacha do pacote, né? Aleluia. Então olhamos dentro desse contexto e observamos essa questão da tentação. O Senhor falando conosco que a importância de nós sairmos aprovados de um momento de tentação, de um momento de ser posto à prova, é para que não saia de nós nada que é reprovado para Deus. E por incrível que pareça, na palavra, os discípulos foram reprovados. O que eles fizeram? Para quem lê esse texto, eles dormiram. Jesus falou para eles assim, só faltou Jesus falar assim, fica acordado, hein? Eu quero que vocês fiquem orando e vigiando. Só faltou Jesus falar isso para eles. E Jesus fez isso quantas vezes? Segundo os evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus fez isso 3 vezes. Por 3 vezes Jesus falou, acorda galera. Por último Jesus falou, agora não precisa mais, né? A casa caiu já. Então nós observamos que não é o fato, irmãos, de nós sermos crentes, de vir na igreja. Esses homens andavam com Jesus e foram reprovados, caíram na tentação. E nós temos que olhar no contexto da nossa vida, e temos que entender, irmãos, que qualquer um de nós, se não vigiarmos e orarmos e nos mantermos firmes no Senhor, nós somos vulneráveis a cair nessa tentação. O que nós aprendemos dentro desse texto? Jesus diz que o espírito está pronto, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Então Jesus ele mostra para nós o quê? Ele mostra que a carne ela é perigosa para o espírito. Tem gente que fala assim, não, já pode vir, pode me provar. Ele pode pôr as armadilhas, ele pode pôr as artimanhas, eu vou passar por cima de todas elas. Então nós observamos que nós confiarmos na carne, confiarmos, irmãos, na força de um conhecimento. Eu leio Bíblia todo dia, eu li já a Bíblia 5, 10, 20 vezes. Isso não é nada. Isso não te garante que você é forte diante da tentação. O que garante que você é forte diante da tentação é se você cultivar uma vida de relacionamento com o Senhor. Não é uma vida de conhecimento, mas é uma vida de relacionamento. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje? Nós temos muita gente informada. Diga comigo assim, nós temos muita gente informada, mas poucas pessoas formadas no Senhor. Nós estamos com um monte de gente de conhecimento, palavras extraordinárias, mas irmãos, infelizmente a prática, o que você não vê, essa pessoa muitas vezes viveu o que prega. Sobe no altar, prega o que você vive então. Será que a igreja vai estar pronta para receber o que você tem para falar? Porque eu viver o que eu prego é algo muito desafiador. Eu quero ver você ter coragem de falar para a igreja, você pregar aquilo que você vive mesmo. E a maioria não vive o que prega. Não vive. Não vive.
Nem. Eu falo de altar, a nave da igreja. Eu falo do povo geral da igreja. Eu falo das igrejas cristãs. Se a gente for passar, irmão, na peneira, num crivo, pouquíssimos passaria pela porta estreita. Porque estreito é o caminho. Difícil dar glória a Deus, né? Mas é isso. Então nós aprendemos que nós não devemos confiar na carne, porque a carne ela é fraca. A carne, ela vai, irmãos, em um momento ou outro, correr um sério risco de ela fraquejar. E no que ela fraqueja, a maior tendência que ela inclina-se é ceder às tentações. A Bíblia vai nos falar que, em Mateus 4,3, que quem é o tentador? É o diabo. Na passagem, irmãos, onde Jesus, ele é levado até o deserto, e lá ele é tentado pelo diabo. A Bíblia vai ser clara para nós, que ele, irmãos, é tentado pelo diabo. O diabo é chamado de tentador. Mas ao mesmo tempo, em Tiago, capítulo 1, vai nos dizer o quê? Que Deus, ele não tenta a ninguém. Ah, Deus está colocando essa tentação na minha vida, senão ele tirava. Deus não tenta, não. A Bíblia fala que o mal não atenta a ele, e ele também não atenta a ninguém. Quem atenta é o diabo. O que Deus pode fazer, muitas vezes, tirar a mão e falar, ó, vai lá. Se você olhar para a história de Israel, a história, irmãos, da antiga igreja, aquela que baseou a nossa vida, nós vamos observar que todas as lutas, provas que vieram sobre eles, é porque na hora da tentação eles cederam. E Deus mandava uma provação sobre eles. Deus mandava uma luta, mandava uma escravidão, Deus mandava uma escassez. Eles viviam, irmãos, uns tempos terríveis. E a minha pergunta é, Deus mudou? Será que o Deus que hoje nós servimos é um Deus que se converteu? Tem gente que acha que Deus se converteu no Novo Testamento, meu Mário. Nós temos um novo Deus no cenário. Deus é o mesmo, não mudou nada. É a mesma característica, pastor Edson. E ele trata a gente com o mesmo crivo. Porém, ele aliviou, ele nos deu caminhos que nos tornou mais aptos a alcançar a salvação, enviando seu Filho entre nós. Mas olhando para esse contexto todo, nós vamos ver, irmãos, que a tentação é algo que Deus não espera que nós cedemos. Ele não quer, Deus não quer que você ceda a nenhuma tentação. Quem tem convicção disso? Você sabia que Deus não quer que você ceda? Tem gente, irmãos, que às vezes acha que Deus não está nem olhando, mas sabia que Deus está em todo o tempo ali, ó, não cede, não cede, não cede, não cede. Prova disso, a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Ele diz para nós, ou melhor, fala na oração, né? Pai Nosso, para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Ele pede ao Pai, Ele pede a Deus, que não deixe o homem, ensinou esta oração a nós, para que nós não venhamos ter uma vida que está toda hora cedendo ao pecado. Eu tenho um quadrinho, que eu comprei lá no Goiás, na terra do pastor Hermes, que fala, né, que a carne é fraca, né? Aí embaixo vem assim, ó, fraca é a sua desculpa, né? Fraca é a nossa desculpa, a carne não é fraca. Então nós entendemos, dentro desse contexto todo, que o Senhor, Ele nos deixou elementos para a gente resistir à tentação. Irmãos, mais do que ser algo que me alegra de você participar dessa mesa, de você ser membro da igreja, você fazer parte desse corpo de Cristo, é saber, irmãos, que você está no dia de amanhã resistindo a todas as provações que o diabo está colocando na tua vida. Você está sendo alguém forte, você está resistindo e você não está cedendo. A Bíblia fala o que em Mateus 4? Que Jesus foi levado para o deserto para quê? Para ser tentado. Jesus venceu ou ele fracassou? Venceu. Ele venceu. E o que é incrível, que o inimigo da nossa alma, ele vai vir na nossa vida nos tentar no quê? Naquilo que a gente é mais frágil.
naquilo, irmãos, que nós temos de maior fraqueza. Se o camarada é fraco para a mulher, pensa um cara que vai ter só mulherão na frente dele. Se o cara é fraco para dinheiro, pensa situações de corrupção na vida dele. Se o cara é fraco, muitas vezes, em não segurar a sua natureza, pensa em um povo briguento que vai cruzar o caminho dele. Tem gente que tem um estupim curto, não tem? É aquele que pisou no pé, dá um bate-pronto. Penso que vai ter de gente ofendendo a vida dessa pessoa. Em todo o tempo, o inimigo da nossa alma vai ficar tentando o quê, irmãos? Nos atrair por uma tentação. E a tentação, ela é o quê? É uma proposta de encantamento. É uma proposta de encantamento. Nenhuma tentação vai vir, irmãos, de cara feia, chifruda, vermelha, com birruga no nariz, dizendo, eu quero te pegar. Não. O diabo, ele vai agir com sutileza. Ele vai pôr armadilhas. Sabe? Ele vai te mostrar uma estrada tão bonita assim, ó. Você já viu muito isso em filme. Aquela estrada bonita, só que tem um buraco no meio com uma camadinha bem sutil de cobertura, para na hora que você pisar, você afundar. Ele vai te fazer convites. Ele vai tentar te atrair para perto. Mas você é um crente que toma ceia. Você é um crente que se fortalece em Cristo. Você declara que Jesus é o único Salvador da tua vida. Como assim? Pois é. Nós temos na Bíblia, irmãos, relatos de muitos e muitos homens que andavam lado a lado com Deus, coladinho com Deus, que caíram em tentação. E olha quantos prejuízos isso pode gerar na nossa vida. Eu relacionei só 10 aqui. Eu podia pôr um monte. Eu começo com o primeiro homem, Adão. Quando ele caiu em tentação. Pastor, mas que hora que Adão caiu em tentação? Quando Eva foi levar o fruto para ele. Ele podia ter dito assim, o que você fez, Eva? Mas não. Vamos simbolizar que seja a maçã, né? Não foi maçã não, viu, irmão? Não vai com essa onda não. Pegou a maçã. Mordeu. Ele andava lado a lado com Deus, sim ou não? Deus vinha todo dia, na virada do dia, visitar Adão. Sentar com ele. Falar, Adão, conta para mim aí, cara, o que você fez hoje? E Adão falou, eu pus o nome do cavalo, eu pus o nome do boi, eu pus o nome do gato. Eu pus o nome naquela árvore ali, ó. E Adão contava. Eu falo assim que Adão, ele era um playboy no tempo dele, né? O cara era tri. O que tem depois de trilionário? Eu acho que não tem nada. O cara tinha um mundo todo na mão dele, assim, ó. Não precisava fazer nada. É só ele pensar e estava na mão, assim, ó. E o cara perdeu tudo, porque cedeu a uma tentação. A ponto que essa tentação, quando ela entrou na vida dele, e ele pecou, ele caiu com ela, qual foi a primeira reação? Se esconder de Deus. Você vai observar no capítulo 3, que Adão, quando Deus vai lá no jardim para visitar ele, o que Adão fez? Se escondeu. Deus perguntou, onde vocês estão? Cadê vocês? Nós estávamos nus, né? Nós ficamos com medo. E a tendência é essa. Uma queda, uma tentação, pode te levar à mesma consequência que Adão viveu, de você começar a querer se esconder de Deus, e achar que Deus vai, irmãos, pesar uma mão sobre a tua vida. Começamos a ter um relacionamento de medo com Deus, não um relacionamento de temor. Então Adão é um exemplo. Abraão, olha o que Abraão fez. Abraão, ele cedeu à tentação, no momento em que ele deitou-se com Agar. Deus havia feito uma promessa. Qual que era o papel de Abraão? Esperar, quietinho no lugar dele. Mas aí vem Sara, com uma bela de uma jovem. Você imagina, a pastora Marta outro dia aqui, deu o perfil da mulher egípcia. Bonita, bem produzida, roupas mais sensuais, mulheres bem cuidadas. Aí vem Sara, uma velha de 80 e tantos anos, 89 anos ela tinha, né?
trazendo uma menina que, sei lá, eu não sei, não fala da idade de Agar na Bíblia, né? Sei lá, vamos falar aí que Agar devia ter 20 anos. Acho que quando Abraão olhou aquilo, falou, eita, terra, né? A véia traz a tentação e ele abraça. Qual era o papel de Abraão nesse momento? O Senhor nos guarde, não vou tocar nela. O Senhor fez a promessa e Ele vai cumprir. Mas ele cedeu. E um problema, irmãos, que Ele nos trouxe que até hoje, inclusive nesse exato momento, você está vendo a consequência desse pecado de Abraão. Ele gerou Ismael. Ismael, irmãos, é o pai das tribos árabes. Hoje, lá no Oriente, a briga que está tendo entre Irã e Israel, Estados Unidos, nós aqui do Ocidente, daqui a pouco, até é perigoso a gente estar envolvido nisso. E indiretamente você está envolvido nessa guerra. Já já você vai sentir no teu bolso as consequências dessa guerra. Consequência de ceder a uma tentação. Ele trouxe, irmãos, uma guerra para gerações. Olha aí, Saul, ou melhor, Moisés. Moisés, irmãos, ele estava no deserto. Deus fala para ele assim, Moisés, vai lá. Fala com aquela rocha, o povo está com sede, então vai lá, fala com a rocha. O que Moisés fez? Ele bateu 2 vezes na rocha. Teve um ataque de ira. Teve um ataque, irmãos, de histerismo. Ficou bravo, bicudo. Vocês são um povo tribuloso. E foi lá e bateu. Consequência disso, ele não entrou na terra prometida. Cedeu à tentação da sua natureza carnal. Deu lugar o quê? A ira. Está entendendo como pode te pegar, irmãos, em qualquer área da sua vida? Como que a tentação ela é sutil? E ele achou que estava fazendo a coisa certa. Saul agiu por desobediência. Saul, irmãos, era para esperar o profeta Samuel ir ao encontro dele para ir a uma guerra, mas ele não teve paciência, ele foi lá e sacrificou. Sabe o que Deus fez? Cortou o reino de Saul, rejeitou a Saul. Sabe aquele negócio, você está, irmãos, numa posição privilegiada, por você cair numa tentação e por um ato de desobediência, Deus derrubar você lá de cima. Foi exatamente isso que aconteceu. E Saul ficou tão perturbado, mas tão perturbado, que ele praticou um suicídio na sua própria vida. Diga comigo assim, tentação pode me levar ao suicídio. Está entendendo? Todos esses homens foram colocados à prova, todos esses homens foram testados, eram para ter dado uma resposta diferente para Deus, mas todos eles decidiram o quê? Confiar na carne. Confiaram na sua força, confiaram nos seus talentos, e confiar nisso vai fazer a gente cair. Eram homens que provavelmente celebravam a Páscoa, que para nós hoje é um símbolo da ceia. Eram homens que faziam a memória da libertação de Deus na vida deles. E nesses casos, todos eles falharam. Poderia falar aqui de Davi. O que Davi fez? Cobiçou quem? A mulher do Betseba. A mulher, o diabo me põe uma mulher, irmãos, nua, tomando banho aos olhos de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era para ele olhar para aquilo e falar assim, Jesus, o diabo é sujo mesmo. Né? É para ter resistido, era para ter tirado os olhos, era para ter, irmãos, se voltado contra aquela tentação. Mas decidiu ceder aos seus instintos humanos. Meu irmão, quando você olha uma mulher bonita, o que passa na sua mente? Agora eu vou perguntar para minhas irmãs. Minhas irmãs, quando vocês veem aqueles homens também, o que passa na mente de vocês? Está entendendo? A resposta que você dá a essa tentação, porque hoje homens e mulheres estão nivelados no processo. Antigamente era um problema de homens, hoje é problemas iguais. Homem e mulher está no nível da balança. Como você tem lidado com a tentação? Aleluia. Vou acelerar. Salomão
se envolveu com pessoas erradas, fez alianças erradas. O que aconteceu com o seu reino? Olha, por ter cedido à tentação. Ele tinha quantas mulheres, irmãos, lembram? 1000 mulheres. Eram 300 concubinas, né? 700 esposas, é essa mesmo, né? 300 concubinas, 700 esposas. Houve mulher que ele dormiu uma vez só na vida. E eu acho que houve mulher que ele nunca se deitou com ela. Né? A menos que o cara fosse um galo, né? De manhã, de tarde e de noite. Só se fosse assim, para ele dar atenção para tudo, né? Possível quase. Pensou? Perigo de ceder à tentação. No caso de Salomão, sabe o que aconteceu com o seu reino? Ele foi dividido. O reino de Salomão, que era um reino sólido, um reino que Davi trabalhou, uniu para isso. Depois se dividiu em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Olha o perigo de cedermos a uma tentação. Você pode rachar a geração da sua casa. Tudo que vem da tua casa pode viver separado. Você viu aquela história de irmãos não se dá? Famílias que se separam, que nunca mais se dão, não se falam mais. Pode ter sido fruto de uma tentação que pode ter acontecido na história da família. Jonas foi desobediente a uma ordem de Deus, era para ir para Nínive, foi para Tarsis. Pedro, que Pedro, irmãos, como Pedro caiu na tentação? Jesus disse, tu vai me negar. Ele falou, jamais, estou pronto para morrer contigo, Jesus. Deus olhou para ele e falou, tá certo. Ele não foi homem, não cumpriu com sua palavra, na hora H ele caiu. E aí, né, eu falo, esse daqui é a coroa do bolo. Judas. Jesus andou com Jesus. Traiu o melhor amigo. Na hora de cair na tentação do dinheiro, ele caiu. Dá para entender, irmãos? O perigo do contexto de nós queremos lidar com uma tentação, com uma vida mais ou menos, ou confiando na nossa carne. Mas ao mesmo tempo que temos esses exemplos ruins, nós temos os bons. Nós temos pessoas na Bíblia como José que resistiu a toda a tentação. A mulher apareceu nua na sua frente, apareceu ali dando para ele, irmãos, uma grande proposta. Mas José, irmãos, foi fiel a Deus a todo o tempo, guardou a palavra dentro dele, e Deus exaltou, prosperou a José e toda a sua família. Resposta contrária a cada um desses casos. Outro exemplo, Jesus. Jesus foi tentado. Está ali em Mateus capítulo 4, no deserto, ofereceu para ele pão, ofereceu para ele reino, ofereceu para ele poder, e ele disse o quê? Somente a Deus eu adorarei e me prostrarei. Como que você está se postando diante da tentação? Como que você está reagindo às tentações da sua vida? Quando o seu celular se abre numa imagem de uma mulher sedutora, quando seu celular se abre diante do jogo do tigrinho, como que você está reagindo? Muitas vezes é uma ofensa que você recebeu na vida, e você está doido para dar uma resposta. Como que você tem reagido a essas tentações? Você tem orado? Você tem vigiado? Ou você tem metido o pé pelas mãos? É algo para nós pensarmos, como que está sendo, depois da ceia, a minha vida espiritual, a minha vida cristã. Esses dias eu fiz um post, um cara lá metendo pau nos crentes, falou assim, esses crentes é tudo louco, sei o que. Eu falei, concordo com você, por isso que eu sou cristão. Não é? Uma vida de cristão, que testemunho que você está dando? Que alvoroço você está criando? Que tipo de postura você está tendo para preservar, para guardar a sua vida espiritual e apresentar ela diante do Senhor? Porque um dia vamos estar todos nós diante da face de Cristo para dar satisfação das nossas obras. Deus poderia te chamar hoje. Deus poderia falar, vem. E a minha pergunta é, o que você vai apresentar diante do altar dele? Aleluia? Exemplos dados. 1 Coríntios 10, 13. Já estou encerrando essa palavra.
Projeta para nós. 1 Coríntios 10, 13. Diante da tentação, olha como nós temos saída, gente. Amém? Enquanto a irmã coloca, eu vou lendo aqui para vocês. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Problema é ser tentado, igreja? Problema é ser tentado? Não. Quando que você vai ser tentado? Todos os dias da sua vida você pode ser tentado. Isso não é um problema. Isso é um fato. Como cristão nós temos que aprender a entender que vamos ter tentações. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então não tem essa desculpa, fui tentado e não aguentei. Se a tua vida estiver no Senhor, fala para o seu irmão que está aí, ó, não tem saída não, cara. Não tem saída. Não tem desculpa para isso. É melhor dizendo, não tem desculpa para isso. Se você for tentado e você estiver no Senhor, Deus é fiel, Ele nos permitirá que nós sejamos tentados além do que a gente pode suportar. E quando nós somos tentados, pode ter certeza que Deus sempre vai ter uma porta chamada cruz, para você correr até ela e ali se refugiar ou passar por ela ileso. Crê nessa história? Eu quero contar uma metáfora e fechar essa palavra nessa noite. Isso é uma metáfora. Havia um jovem, ou melhor, um homem, que ele era um homem justo, temente a Deus. E dois rapazes, amigos dele, chegou nele e falou assim, olha, nós vamos para a guerra. E lá na guerra, nós podemos ficar um bom tempo, e nós precisamos de alguém que cuide da minha irmã, da nossa irmã. Você poderia fazer isso para a gente? Esse homem, temente a Deus, ele disse, não, de modo algum. Eu sou temente a Deus, sou justo, não vai ficar bem eu cuidando da sua irmã. Esses rapazes saíram, aí veio o tentador na mente dele. Falou, por que você não aceitou? Você não fala que você é temente e fiel a Deus? Você não é justo? E na hora que eles mais precisaram, você não foi lá e ajudou eles? Eles vão atrás de outra pessoa. E aquele homem cedeu àquela tentação. E ele foi até os irmãos e disse, olha, eu vou cuidar da sua irmã. Só que, pondo uma condição. Todos os dias eu venho e vou colocar comida na porta da casa dela. E aí ela pega a comida e eu nem vou ter contato com ela. Eles, tudo bem, pode ser assim. E eles foram para a guerra. Todos os dias esse homem ia com um prato de comida, colocava na porta da moça. Ele saía, ela pegava o prato e comia. Veio o tentador mais uma vez na vida dele. Falou assim, é justo o que você está fazendo? Você é um homem temente? Você está fazendo com ela como faz com o animal. Você põe uma comida na porta e ela tem que vir buscar todos os dias. Por que você não abre a porta e põe a comida do lado de dentro, que fica mais fácil para ela pegar? Aquele homem cedeu mais uma vez. E ele foi até a casa daquela moça. Em vez de começar a colocar a comida na porta, ele começou a colocar do lado de dentro. E essa moça vinha e pegava essa comida durante todos os dias. Veio mais uma vez o tentador a ele e disse assim, você é um homem temente e justo? Você acha que essa obra que você está fazendo está certa? Você não dá uma atenção para ela, você não pergunta se ela está doente, se ela está passando bem ou passando mal? Por que você não conversa com ela, pelo menos, nem que for a portas fechada? E aquele homem cedeu a essa tentação. Chegou na porta. E eles começaram a conversar, ela do lado de dentro, ele do lado de fora. E os dois começaram a ter diálogos, isso foi por dias. Mas veio o tentador novamente. E falou, por que você não entra na casa? O que custa você entrar? Você é um homem fiel, temente, justo. Você entra, fica longe dela. Não vai ter problema nenhum. Você tem Deus no seu coração. E certo dia esse homem entrou na casa, sentou no canto da sala e ela sentou do outro lado. E eles começavam a conversar. Foram conversando,
até que se aproximaram e tiveram uma relação sexual. Esse homem ficou desesperado, porque ele recebe a notícia que essa mulher ficou grávida. E ele era conhecido na cidade como um homem temente, um homem justo e fiel. Todos olhavam para ele e via ele como uma referência de crente. E muitas vezes essa história é a nossa história. Fazemos coisas que muitas vezes os outros não sabem, e achamos que nós estamos, irmãos, por cima da nata. E a palavra, e essa história, vai nos falar que ele começou a ficar desesperado, não sabia o que fazer por ela estar grávida, e a fama dele iria cair. Aparece para ele o tentador mais uma vez, e fala: não se desespere, eu posso te ajudar. Basta que você se prostre diante de mim e me adores. E aquele homem cedeu. Aquele homem estava preso. Aquele homem, ele iria ser levado à forca, por conta que ele havia matado essa mulher, para esconder o seu pecado. Ele ali naquele momento, o tentador aparece para ele, e diz: eu posso te ajudar. E a palavra, a história vai nos contar, que aquele homem ele morre. E a moral dessa história é: a tentação venceu aquele que se achava o mais justo de todos os homens. Muitas vezes a tentação tem nos vencido, porque a gente quer dar, irmãos, uma aparência para a realidade da nossa vida. Talvez é uma noite de nós sairmos daqui hoje refletindo mais pesadamente sobre a nossa condição, de como é a minha vida após a ceia. Quem é você depois da ceia? Quero te convidar a se colocar de pé. Não vou chamar você à frente, mas eu quero orar com você como igreja. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele providenciará um escape, para que nós possamos suportar, para que nós possamos resistir a toda e qualquer tentação que possa aparecer na nossa vida. Nessa noite eu quero te chamar a atenção, a você olhar, principalmente para aquilo que muitas vezes tem sido uma dificuldade você suportar. Pelas vezes que você caiu e não encontrou forças para levantar. O nosso Deus está aqui hoje para estender as mãos e nos levantar e dizer: olha, vamos continuar nessa caminhada. Para aniquilar todo e qualquer vestígio que possa haver de um comportamento meu de ceder àquilo que muitas vezes faz eu causar um prejuízo na minha vida. Eu sei que na tua vida pessoal você tem muita luta, você tem questões que não consegue vencer, e eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por situações aqui, por pessoas que carregam muitas vezes a consequência, porque agiu como aqueles nossos personagens da Bíblia, não consegue se aproximar de Deus, né? Que causam consequências para o presente e para o futuro. Tem visto situações na vida que não está mudando, porque agiu de uma maneira errada, cedeu na hora que não devia ceder, falou na hora que não devia ter falado, agiu na hora que não devia ter agido. Essa palavra pode ser uma vacina para você amanhã. Está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Pode ser que hoje está falando: pastor, está tudo certo na minha vida, mas guarda ela para o amanhã, carrega ela para o amanhã, e quando a tentação vier, qual deve ser a nossa resposta? Eu não vou pecar contra Deus,
Eu não vou pecar contra aquilo que eu creio. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos meditar um pouquinho. Vamos adorar? Pode adorar. Vamos meditar. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Se há uma situação na tua vida que você não tem conseguido vencê-la, e volta e meia ela aparece e tem te derrubado, tem posto você na lona, tem posto você no chão. Eu quero que você diz aí, ó, no seu interior agora: estou dando um basta nisso. Faça uma aliança com Deus agora. Fala: Senhor, eu quero sair de uma ceia como essa, eu quero andar na santidade do Senhor, eu quero andar realmente da maneira que o Senhor deseja que eu ande. Talvez você está recorrendo, irmãos, nessa falha. É algo, irmãos, que tem te dado, irmãos, tombo atrás de tombo. Chega por hoje, para aqui. Fala: Senhor, eu não quero mais vivenciar isso. Eu quero dizer não a isso. Eu quero parar isso na minha vida. É a hora de você agora falar com Deus no teu interior. Não vou te chamar aqui na frente, não vou te expor, mas fala: Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais errar desse jeito. Eu não quero mais ceder a essa tentação. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser um jovem diferente. Aleluia. Aleluia. Vou orar com você. Pai, visita nossos corações aqui nessa noite.
Sei que essa palavra teve uma direção. Tem alguém aqui, Senhor, que nessa hora está dizendo que não quer mais, Senhor Deus, recorrer nesses erros, ceder, ó Pai, às tentações. Toda vez que é posto à prova, Pai, ele cai, ele expõe, Senhor Deus, algo que é reprovado diante do Senhor. Ajuda essa minha irmã, ajuda esse meu irmão. Eles lutam contra a sua natureza terrena. Muitas vezes a carne, Pai, ela tem vencido o espírito. A carne, Senhor, muitas vezes tem, Pai, colocado tropeços na nossa vida. E é exemplo, Senhor Deus, desses homens da Bíblia. A gente vê, Pai, que está sido só consequências ruins. Nessa hora eu quero orar, abençoar o teu povo, pois o Senhor nos disse nessa noite que o Senhor é fiel e nos dará um escape. Pai, nos leva para este escape, nos leva, Senhor Deus, a este lugar, aonde, Pai querido, conseguiremos nos desviar dessa tentação, conseguiremos resistir a essa tentação. Por isso, Pai, eu te peço, planta esta palavra viva dentro de nós, move o teu Espírito Santo em poder na nossa vida, porque o Espírito não consiste em palavra, mas consiste em poder, Senhor. Arabaxê cavala baixária, remanaço canto manarrace candarabácia, e aquela baixeira manto manavaço candarabandai. Oh Pai, dá, Senhor Deus, aleluia, força. Ajuda, Senhor, esse homem, essa mulher agora. Ah, Pai, aviva a tua obra no meio dos anos. Renova-nos, Senhor, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, pois é o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor.